pessoal? Ficou de molho. Fiquei de molho. O pessoal que disse aí que eu tô mais branco é porque eu tô pegando sol. Eu tô cumprindo minha quarentena direitinho, pessoal. Ó, um exemplo. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente depois desse tempo. A PG é um projeto de Deus para a Igreja de Deus Missionária. E pessoal, o que a gente quer aqui é estar mais próximos de vocês. É poder, mesmo nesse distanciamento, nesse isolamento, a gente mostrar que a gente não está sozinho. A gente mostrar que, sim, pessoalmente não estamos se vendo, mas conectados principalmente ao nosso Deus, nós somos mais fortes. Então, pessoal, a palavra de hoje, o tema de hoje é sim ou não, entre o profano e o sagrado. Essa palavra eu me inspirei na primeira coisa que eu aprendi com o pastor Costa aqui na Igreja de Deus Missionário. Então, o pastor Costa, ele ainda não entrou, mas isso... Enviei para o pastor Costa, ó, pastor Costa, Paulo está fazendo uma referência direta ao Senhor. Pastor Costa, eu acho que nas primeiras pregações que eu tive aqui com ele estava comentando, ele estava pregando e falou uma seguinte frase: não existe vida secular e vida na igreja. Ou você tem uma vida consagrada a Deus, ou você tem uma vida profana a Deus. Então, é uma escolha? É uma escolha. Por isso que eu coloquei sim ou não entre o profano e o sagrado. Eu pergunto para vocês, o que nós temos escolhido nesses tempos? Vocês estão sozinhos, estão em casa, e mesmo nesse isolamento, nós temos que fazer essa escolha. O que nós temos escolhido? Nós temos escolhido uma vida sagrada, consagrada a Deus, ou nós temos escolhido uma vida profana? Sabemos que quando aceitamos Jesus, nós carregamos uma missão de viver para Ele e de fazer a vontade dEle. Mas nessas escolhas, o que será que nós temos? Que escolha nós temos feito? Então, o pastor Costa acabou de entrar e eu estava falando aqui, pastor Costa. Essa live, essa PG, é uma inspiração de um dos primeiros ensinamentos seus. Não existe vida secular e vida da igreja. Ou é vida consagrada, ou é vida profana. Então, o que nós temos escolhido, pessoal? Pessoal, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus. Vai ser 2 textos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Vamos lá para o Antigo primeiro, vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Vamos lá rapidinho, para a gente ganhar velocidade. 1 Samuel capítulo 3. Aliás, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. O que tem lá escrito? Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor. Aí agora a gente vai rapidinho para 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Aqui nós temos a referência direta ao Antigo Testamento, aos filhos de Eli. Quando a gente ouve falar sobre os filhos de Eli, sobre Ofni e Finéias, nós pensamos que eles eram 2 adolescentes, que eles eram pessoas desprendidas, que eram responsáveis pela idade, mas não. Nós vimos aqui no começo do capítulo, no começo do livro de Samuel, que eles eram sacerdotes do Senhor. E esse sacerdote, pelo nome de sacerdote, aquele nome não fazia eles viverem uma vida santa e entregue ao Senhor. Muito pelo contrário. A gente vai ler ao decorrer, quem lê ao decorrer dos capítulos, vai ver que eles usavam o cargo deles de sacerdotes para mexer, para roubar, para enganar, para prostituir. Então, é muito mais sério do que às vezes nós pensamos. Ofni e Finéias eram 2 jovens inconsequentes. Não. Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor. Agora eu convido vocês a abrir lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nos versículos
do versículo 36 ao versículo 38. Lucas capítulo 2, do versículo 36 ao 38. Vamos lá, ler rapidinho. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. 37. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Amém? E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Pessoal, aqui nós temos 2 exemplos de vida. Aqui nós temos a diferença clara entre uma vida profana e uma vida consagrada. Eli e Finéias, eles podem representar muito, infelizmente, a nossa geração. Uma geração que está na igreja, uma geração que conhece a palavra, uma geração que acha que conhece Deus, mas que mesmo assim vive uma vida totalmente profana e contra a palavra de Deus. Já no Novo Testamento nós temos a profetisa Ana, que só passou 7 anos casada. A Bíblia, a palavra de Deus, não faz uma referência de com que idade ela casou. Mas independente disso, após o seu marido ter falecido, ela escolheu uma vida depois totalmente consagrada, uma vida sagrada. E isso pode e reflete em nós. São 2 caminhos. Mas só há uma verdade. O que nós temos escolhido? Muitos querem, pessoal, que Deus se adapte ao que nós vivemos, ao nosso querer. Tem um momento da minha vida que já está com tempo, mas na primeira metade da universidade, para quem não sabe, eu sou formado em matemática, sou professor de matemática. E um dia aí, perdido na biblioteca estudando, uma vez eu estava com uma amiga minha que é cristã também, e no começo de período a gente conhece muita gente. Então um dia eu estava sentada com uma amiga minha, a gente estava estudando, e nessa de conhecer gente nova, conhecer a galera que está entrando na universidade, uma menina chegou a gente, começou a estudar ali do lado da gente, fazia um outro curso, também não cabe falar. E ela, pela conversa que eu estava tendo com a minha amiga cristã, ela entendeu que nós somos cristãos, né? E ela, em dado momento, ela falou a seguinte frase: eu acho que é legal, eu acho que Deus não desaprova eu ter relações sexuais antes do casamento. Deus é amor, então uma relação sexual para mim é uma demonstração de amor e Deus aprova o amor. Naquele momento, eu e a minha amiga, a gente olhando para ela e falou assim: eu acho que a Bíblia que você está lendo é um pouco diferente da nossa. E eu sei que a gente argumentou, conversou com ela, mas ela ficou com aquela convicção. Não havia mal para ela não havia mal no que ela fazia. Uma pessoa que se diz conhecer a Deus, uma pessoa que diz conhecer a palavra, mas que ia totalmente contra os preceitos de Deus. Então isso é um mal, às vezes, da nossa geração. Nós queremos que Deus se adapte ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de viver, ao nosso modo de relacionar com os amigos, ao nosso modo de se relacionar com a internet. Então, são escolhas que nós temos que fazer. É mais uma vez que eu friso: ou é sagrado ou é profano. A escolha é sua. Quando Jesus termina, isso é muito forte, ó. Lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, há uma passagem que Jesus termina de dar o sermão dele e as pessoas que estão lá com ele falam: é duro seguir essas palavras. Eu acho que homem nenhum é capaz de seguir isso. Isso não é só da nossa geração, de querer que Deus se adapte a nós. Quando as pessoas ouviram o próprio Jesus falar, elas falavam: não tem como seguir isso. Não tem como seguir essas palavras dele. É uma vida que vai totalmente contra o que eu penso, o que eu faço. É uma vida que vai contra o modo que eu falo, que eu me relaciono,
o modo que eu tenho pensado, o modo como eu quero viver. Porque para muitos, até mesmo dentro da igreja, a vida é o quê? É eu me formar, eu ter meu carro, eu ter meu casamento. Errado não é, mas isso passa a ser o centro da vida daquelas pessoas. Onde o centro só pode ser Jesus. Só Jesus pode ser o centro de nossas vidas. Então, mais uma vez eu pergunto, mais uma vez eu deixo essa reflexão. O que tem passado no coração de vocês? É o sagrado ou é o profano? Nós temos nos importado mais com nossos prazeres, com as nossas ideias, com os nossos desejos, as nossas vontades. Já pensou se Deus chega para ti hoje e fala, óbvio, é uma situação hipotética, mas se Ele fala, eu quero que você largue a tua universidade hoje e vá viver da palavra que eu vou te dar. Quantos de nós teriam coragem de largar tudo? Será que eu teria coragem de largar tudo? Eu não sei, mas eu quero viver numa intensidade com Deus, que no dia que Ele me pedir algo, eu possa entregar a Ele de todo o coração. Essa é a questão. Às vezes nós falamos, eu não sou tão crente assim. Mas se você a cada dia mergulha nele, quando Deus falar contigo, você vai estar apto a dar resposta positiva a Ele. Agora, se você vive uma vida toda profana, toda afastada de Deus, aí nós vamos remitir aos nossos avós, não ora, não lê a Bíblia, não faz um jejum, a gente não tem nem a capacidade de ouvir a Deus. Porque Deus se mostra em oração e em palavra, no estudo da Bíblia. E se nós não estamos em oração e não estamos meditando, como foi dito numa escola bíblica com o irmão Isaac e com o pastor Costa, temos meditado porque eles falaram isso, não é somente ler, é meditar. Aquela palavra na EBD com o pastor Costa e o irmão Isaac foi muito forte. Nós precisamos meditar, nós precisamos conhecer quem Deus é. Mas se nós não conhecemos quem Ele é, se nós não falamos com Ele, talvez nós nunca vamos escutar Ele. E quando Ele falar, por não entender os caminhos dEle, talvez a gente escolha, não, eu acho que não é isso que Deus quer para mim. A presença ou não de Deus se revela pelo comportamento. É interessante nós pensarmos que Jesus, Ele tem um manual, Ele deu um manual para cada um de nós. E Ele se comportava, tudo que Ele pediu para que nós façamos, Ele fez. Se Ele pedia para nós orarmos, é porque Ele vivia em oração. Se Ele pedia que nós buscássemos a Deus, é porque Ele buscava ao Pai. Se Ele pedia para nós ajudarmos os que estão passando por dificuldade, é porque Ele também ajudava. Se Ele orientava que nós jejuássemos, é porque Ele jejuava. Jesus nunca pediu nada que Ele mesmo não tivesse feito. Então, se Ele caminhava, se Ele mostrava o comportamento, nós temos que buscar esse mesmo comportamento de Jesus. Mas não, nós queremos viver 24 horas, vamos dizer, o jovem hoje está dormindo quantas horas? Eu acho que, vamos dizer que ele dorme umas 10 horas, o jovem brasileiro. Aí ele passa 14 horas acordado. Aí 7 horas de internet, mais não sei quanto de Netflix, aí tem o YouTube, aí tem um pedacinho do dia que ele come assistindo algum vídeo do YouTube ou vendo lá o feed do Instagram, porque hoje o jovem brasileiro é assim, ele está comendo e está mexendo no celular. E aí a gente pergunta, onde é que está Deus nas 24 horas da gente? Onde é que está Deus quando nós já dissemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, eu já confessei Ele como Deus na minha vida, mas em 24 horas Ele não tem direito a uma porção dos nossos dias. Então,
É forte, né, Letícia? Ele passa um pouco mais, né? Às vezes ele dorme menos para mexer mais na internet, é verdade. Ele prefere sacrificar o sono e ficar na internet. Mas isso revela quem nós somos. Isso revela o que nós temos feito. E isso é preocupante. Porque, para quem viu aqui na conferência, o pastor Rafael falou sobre o passado bastão. Onde nós vamos entregar, onde nós vamos estar para quem virá. Eu tenho conversado aqui com os meninos da liderança, o Alcelides, a Eduarda, a Fran e o Renan, que nós temos que pensar no hoje, mas também temos que pensar no futuro. Quem será que vai entrar depois de nós? Quem será? Será que nós estamos entregando para essas pessoas que irão entrar um caminho, um exemplo como o pastor Costa tem dado a nós? Nós seguimos ao pastor Costa, mas também nós nos preocupamos. Quem é que está nos seguindo? Para quem será os próximos líderes? Será que é você, Soraya? Será que é você, Naomi? Será que são vocês que irão pegar o bastão e continuar isso? Mas isso vai refletir também do modo que nós vivemos, o modo como nós discipulamos vocês, o modo como nós cuidamos de vocês. Então, não adianta eu querer trilhar caminhos fora do Senhor e querer resultados excelentes no reino de Deus. Eu acredito sim, Soraya, em você. Por que não você? Eu acredito. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Mas para isso, nós temos que ser sim um exemplo. Nós temos que ser sim o diferencial. Existem pessoas que às vezes é a única pessoa na casa dela que é cristã. E é através de você que é para ganhar a família, que Deus vai ganhar a família. Agora, se a tua família não vê Deus refletido em você, em quem é que ela vai se espelhar? O mais próximo, olha só, o mais próximo que muitas pessoas vão estar de Jesus é quando elas estiverem ao seu lado. Você já pensou nisso? O mais próximo que pessoas, a sua família, pode estar de Jesus, os seus amigos, é quando eles estiverem perto de ti. Então, o que você vai revelar nesse momento? Uma vida profana ou uma vida sagrada? É algo a se pensar. Uma vida profana ou uma vida sagrada, pessoal, tem reflexos que podem durar para sempre. A gente começou aqui a falar sobre Ofni e Finéias. Eles eram filhos de Eli, como a gente conhece da história. E Eli dava mais importância aos filhos que a Deus. Logo, os filhos dele, não tinham uma vida consagrada. Aí a gente conhece a história, nós sabemos que depois eles vêm a morrer. Mas o que vem depois disso? Vocês já pararam para pensar? Porque Deus, para quem leu essa parte toda de 1 Samuel, vai entender que Deus fala com Eli e amaldiçoa toda a geração dele. Aí muitas pessoas pensam, mas essa maldição acabou em Ofni e Finéias. Não acabou em Ofni e Finéias. A palavra de Deus diz que quando a gente vive no Antigo Testamento, quando a gente vive uma vida profana, ele amaldiçoava até 3 gerações. Mas a mesma palavra de Deus falava que quando nós vivemos uma vida consagrada, ele abençoa até 1000 gerações. Ofni e Finéias, a geração deles não parou ali. Para quem leu um pouquinho depois da morte deles, vai reparar que ele teve um filho. Acabou, se eu não me engano, o nome do filho dele é Acabou. E esse filho dele vai ter filhos também. E essa geração dele vai se refletir lá em Salomão com Abiatar. Mas Deus falou, os que não morrerem da geração de Eli vão ter o sacerdócio tomado. Um dia, lá com Salomão, Abiatar, que é da casa de Eli, perde o sacerdócio. Por quê? Porque um dia Eli viveu uma vida profana. Então Deus apagou a bênção dele sobre aquela geração. Aí você fala, Paulo, mas isso é muito distante do que a gente vive hoje.
como serão os nossos filhos se eles se refletissem pela nossa vida? Pela tua vida de oração hoje, pela tua vida de conhecimento de Deus hoje, como seriam os teus filhos? Você já pensou nisso? Você já pensou que os teus netos dependem da tua oração hoje? Daqui a 10 gerações depende de ti a oração, o modo como você se relaciona com Deus. Então isso é muito forte. Tem um filme Interestelar, que um dos personagens ele fala que o ser humano ele pode até pensar nas gerações a curto prazo, mas ele não pensa em tão longo prazo, como 10 gerações à frente. Pois eu digo para vocês hoje, Deus se preocupa sim com as nossas gerações. Deus se preocupa sim com o que virá após nós. Mas depende do modo como tu vive. Depende do modo como tu se consagrou, como tu viveu para Ele. E isso vai se refletir para sempre. Se eu sou reflexo da minha avó, que orava todo dia, lá no quintal da casa dela, que eu chegava lá, ela estava de joelho dobrado lá no quintal, no sol quente. Então, minha bisavó, aliás, orava e hoje eu estou aqui. O que vocês irão deixar? O que eu vou deixar para a minha geração? O que eu vou deixar para os meus liderados, Renan? O que nós vamos deixar, pessoal, para os que vieram após nós? Nós precisamos sim escolher. Ou é vida consagrada, ou é vida profana. Se hoje a gente está vivendo o que possa ser dito como uma vida totalmente profana, ainda há tempo de redenção. Ainda há tempo de restauração. Porque a palavra de Jesus ela é viva. Ela não para, ela é interminável, ela é infinita. E se hoje nós ainda temos fôlego, nós ainda podemos encontrar a redenção. Nós podemos encontrar a restauração. Mas isso só vem em Jesus. Isso só vem com a vida entregue a Ele. Não adianta você querer viver do modo que você quiser, falar o que quiser e querer ter comunhão com Jesus. Não adianta. Nós precisamos entender que se nós somos escolhidos como filhos, se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos que começar a caminhar como Jesus Cristo caminhou. Se Ele pede para mim carregar a minha cruz e ir com Ele, não há o que fazer. É tomar a tua cruz e seguir com Ele. Se Ele está te pedindo hoje para tu abandonar certas situações, certos relacionamentos, certas palavras, certas ações, se hoje você está fazendo algo que desagrada a Deus, é tempo de restaurar. É tempo de modificar. E é tempo de encontrar algo que só vamos encontrar em Jesus. Nós precisamos querer ser uma geração diferente. Nós precisamos querer mergulhar em Jesus. Nós precisamos querer superar até mesmo os que vieram antes de nós. Eu vou ser até um pouco ousado aqui. A nossa geração tem que superar o pastor Costa, pessoal. A nossa geração tem que superar. O pastor Costa é o nosso líder, é o nosso pastor, é quem nos guia. Mas nós temos que querer um relacionamento tão profundo em Deus que nós possamos superar Ele. Para ser melhor, jamais. Não para ser melhor, mas para poder levar o Evangelho de Cristo aonde Ele não conseguiu. E nós temos... Olha, o pastor Costa já aprovou, pessoal. Mas é isso, eu creio nisso. Nós temos que querer superar quem veio antes de nós. Se Arão era o levita principal, mas é em Eleazar que Deus fala, em ti terei o meu sacerdócio perpétuo. Nós precisamos querer essa profundidade. Nós precisamos querer mergulhar tanto que nós vamos refletir Deus de tal forma que onde nós passarmos as pessoas verão Deus em nós. Então, pessoal, que nós possamos escolher hoje uma vida consagrada, uma vida que busque a palavra, que busque o entendimento de Deus e que nós não sejamos rasos. Nós não podemos ser uma geração rasa. O que é ser uma geração rasa? É uma pessoa que se converteu a Deus, mas que nunca procurou avançar em Deus.
procurou os novos caminhos dele, o que ele tem proposto, os propósitos que ele tem para nós. Talvez você tenha passado 20 anos com Deus, mas nunca entendeu o propósito que ele tem para ti. Então que nessa noite possa haver um despertar em nós, um despertar de mudança, um despertar de renovação, de transformação. E quando Jesus Cristo te pegar, meu irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque quem já viveu, quem já andou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Então, pessoal, que Deus te abençoe nessa noite. Foi um prazer estar ministrando com vocês. Eu oro pela vida de cada um de vocês. A liderança dos jovens tem orado por vocês. O Paulo não me manda mensagem no WhatsApp, mas nós estamos orando por você. Às vezes a gente tenta dar atenção para todo mundo, tenta mandar mensagem, tenta mandar até meme, né, pessoal? Tenta mandar até meme para ver se a gente interage com a galera. Mas, pessoal, nós estamos orando por vocês. O pastor Costa está orando por nós. O Renan, que é o nosso líder de jovens, tem orado por nós também. Nós honramos os nossos líderes. Mas, principalmente, queremos que vocês sejam os próximos que irão caminhar, que irão levar o nome de Cristo. E que um dia todo mundo vai estar lá no céu, pessoal. Todo mundo verá Cristo como Ele é. Todo mundo o adorará como Ele é. E é esse dia que nós esperamos. É esse dia para qual nós vivemos. É para o dia que Ele irá voltar. Então que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família. E creia. Tá difícil, tá apertado. Jesus Cristo, o Espírito Santo, o nosso Pai, não te abandona jamais. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Fala pessoal, aqui é o Paulo e eu estou aqui para pedir para vocês nos ajudarem, pessoal. Esse aqui é o nosso canal Jovens IDM. Vocês acabaram de ouvir a nossa palavra que aconteceu na nossa PG. E pessoal, nós estamos precisando de vocês. Nós estamos precisando que vocês divulguem a gente. Precisamos que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho, que vocês marquem como gostei. E principalmente, lancem a gente nas redes sociais de vocês. Fala da gente no YouTube mesmo, marca lá a gente, marca a gente também no Facebook, no Instagram, manda também pelo WhatsApp. Pessoal, nós precisamos de você para fazer esse canal crescer. Então, pessoal, vocês são a nossa força juntamente com Jesus Cristo. Curte, comenta, compartilha, vem com a gente, Jovens IDM em Ação. Tamo junto. Beijo, seus lindos!